Graça e paz, meus irmãos. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, passando aqui para trazer as mensagens de E.W. Kenyon, Seminário de Curas. Você que está doente, está enfermo, sentindo dores, preste atenção nessa mensagem, acompanhe o Seminário de Cura e você com certeza vai ser curado em nome de Jesus. Você que deseja ser usado por Deus para curar as pessoas e levar a libertação para as pessoas, a salvação, preste atenção nessa mensagem e ainda digo mais para você. Repita várias e várias vezes, porque quando a gente escuta uma vez, nós temos uma percepção. Quando nós escutamos várias e várias vezes, nós vamos perceber determinadas coisas que não tínhamos percebido antes. Você que está passando pelo nosso canal agora, se inscreva no canal, dê um like, isso é muito importante. Diga onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho, ative o sininho para receber mais notificações. E embaixo na descrição tem o número da conta e tem também a chave Pix para que você venha a abençoar esse canal e ser abençoado também. Geralmente as pessoas que abençoam o canal aparece o nome deles. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração e oramos por você em nome de Jesus. Nas palavras de E.W. Kenyon, Seminário de Cura, profecias relativas ao curador que estava vindo. Após Deus ter contado a Israel que a razão para a doença e a enfermidade era que eles haviam se rebelado contra a palavra de Deus, condenando o conselho do Altíssimo, ele declarou nos Salmos 107, versículo 17 ao 20. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Eles se retiraram da proteção da aliança porque eles se acharam pessoas astutas, muito espertas para ter que guardar a aliança de Deus e o ensinamento de Deus. Creio que está no plano do Pai que nenhum crente jamais fique doente, que viva sua plena extensão de existência e, por fim, entre em desgaste e adormeça. Sim, é o desejo de Deus que você passe pela vida saudável, abençoado e quando chegar a sua velhice você simplesmente adormeça no Senhor Jesus Cristo. Não é da vontade do Pai que soframos com câncer e outras terríveis doenças que trazem dor e angústia. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Os homens estavam doentes por causa das leis quebradas, por pecar contra a palavra de Deus. Estou falando agora dos judeus. Enquanto guardavam as leis da aliança, nenhuma doença esteve entre eles, mas quando pecaram, seus corpos ficaram cheios de doenças. Contudo, eles tinham o direito de se voltar para o Senhor e encontrar sua cura. Durante a primeira aliança, praticamente todos os profetas que se destacavam tinham a habilidade de curar os enfermos. Isaías capítulo 53 nos fornece uma descrição do Messias que viria. E uma descrição bastante gráfica. Veja bem o que diz. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta escritura tem a ver com o problema da doença que confronta a igreja e o mundo hoje em dia, assim como também o problema do pecado. Ele levou nossas enfermidades e nossas doenças. Ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido com as nossas doenças. Foi Deus que colocou nossas doenças sobre Jesus. O versículo 10 diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus o fez enfermo com as nossas enfermidades, ele foi afligido com as nossas doenças. Quando ele fez isso, os nossos pecados foram jogados fora. Sim, quanto a nossos pecados, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele lidou com o corpo do homem, com a sua alma e espírito. Ele colocou nossas iniquidades e nossas doenças sobre Jesus. Ele foi afligido, ferido e oprimido com as nossas doenças e nossos pecados, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele já curou você. Na mente do Pai, você está curado. Jesus sabe que levou nossas doenças. Como deve ser magoar ao Senhor quando Ele escuta você falar sobre o que você está carregando? Aprenda a dizer: estou curado porque Ele fez essa obra e satisfez a suprema corte do universo. E isto torna você livre. O pecado não vai ser senhor da sua vida, porque você agora vive na nova criação. Quando você foi curado? Quando Jesus venceu Satanás e despojou o Satanás de toda a sua autoridade. E quando ele ressurgiu, você então foi curado. Veja, preste atenção, medite e veja sobre o ministério de Jesus. Seguindo-se a tentação, como registrado em Mateus capítulo 4, versículo 24, Jesus desceu da montanha e as multidões se aglomeravam ao seu redor. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e também os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Todos, simplesmente todos. Em todo contato de Jesus com as pessoas, ele curava os seus doentes. Ele não rejeitava ninguém, todos eram curados. Algumas pessoas nos fariam crer que há alguns casos em que não é da vontade do Pai curar. No entanto, essas mesmas pessoas tomarão remédios e procurarão um médico, enquanto declaram que não é a vontade de Deus curá-los. O fato é que não há casos em que não seja a vontade do Pai curar. Deus quer curar a todos. Não é da vontade do Pai que alguém morra de doença. A doença não pertence ao corpo de Cristo. Ela não é normal ou natural. Quando Jesus disse: "Eu sou a vinha e vós sois os ramos", quis dizer que estávamos unidos a Ele, tão próxima e vitalmente como o ramo está ligado à vinha. Ora, você consegue imaginar Jesus doente? Claro que não. Se você está ligado a Jesus e Jesus está ligado a você, se você é o corpo de Cristo, você pode estar doente? Claro que não. Você pode entender que Jesus não podia ter câncer, tuberculose, pneumonia ou qualquer dessas outras doenças mortais. Se ele é a vinha, nós somos os ramos, não devemos ter nenhuma destas coisas em nossa vida. É normal os crentes estarem aprisionados pela pobreza de forma a precisar ir ao mundo para obter ajuda. Também é anormal irem aos médicos para receber a cura. Veja bem, é anormal. É anormal a pessoa que diz que é de Deus, que vive para Deus, que é filho de Deus, que é servo de Deus, que é herdeiro de Deus, viver uma vida de penúria e de miséria, porque Deus tem a vida em abundância. É anormal a pessoa que é de Deus viver doente, quando Deus é o remédio, Deus é o supremo curador. Ele tem a mesma liberdade para com o Pai agora, que terá depois da morte quando for para o céu.
O crente é de Deus, ele foi redimido da mão do inimigo, ele tem a própria natureza e vida de Deus nele. Ele é a justiça de Deus em Cristo. Ele não somente é redimido da mão de Satanás e tornou-se uma nova criação, mas se encontra na presença do Pai sem nenhum sentimento de culpa ou de condenação. O crente tem a mesma liberdade para com o Pai agora que terá depois da morte quando for para o céu. O crente se situa diante do Pai agora como Jesus se situava diante dele. A natureza de amor do Pai tomou o lugar da natureza de Satanás na sua vida. Ele não terá mais, de forma nenhuma, sobre a sua vida, qualquer forma de tomar conta de você. Isso é muito importante. Você está livre. Ele não está mais com medo da doença ou das circunstâncias adversas. Ele quem? O crente. Ele não está mais cheio de medo e aprisionado, o crente. O Filho o libertou. O amor perfeito lançou fora o medo. Ele está cheio da natureza e da vida de Deus. E a natureza de Deus é o amor. Deus é amor. Em toda a extensão da Bíblia, nós vemos Deus amando os seus filhos e as suas filhas. Em todo o tempo, não há nenhum motivo para a doença e a enfermidade no corpo de Cristo. Estas novas criações são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Eles têm Deus habitando neles. Eles têm a vida e a natureza de Deus. E Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o qual levantou Jesus dentre os mortos, fez dos seus corpos o seu lar. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você consegue imaginar o templo do Espírito Santo de Deus sujo, doente, caindo aos pedaços? Não. O Espírito Santo de Deus cuida do templo que ele habita. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. No ministério de Jesus havia uma coordenação perfeita entre ele mesmo e o Pai. A atitude de Jesus para com a doença e o pecado era a atitude do Pai. Ele vivia entre os judeus, o povo da aliança de Deus, e curava as suas doenças, quebrando o domínio de Satanás sobre eles individualmente. Quando ele foi para a cruz, tornou-se o seu substituto, sim, o seu que está ouvindo essa preleção. Aquele que carregou seu pecado e suas doenças. Quando foi pregado naquela cruz, Isaías capítulo 53 diz que ele se tornou uma realidade, a palavra, verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi a mão da justiça que caiu sobre ele como nosso substituto quando carregou nossas doenças. É preciso que você consiga enxergar Jesus naquela cruz, levando suas doenças, enfermidades, dores, pecados e tudo que desagradava a Deus. Ele já levou sobre a cruz. E a Bíblia diz que ele triunfou sobre a cruz e venceu as potestades, principados do mal nas regiões celestiais e expôs eles à vergonha e ao desprezo eterno. Você que está ouvindo essa mensagem, você é mais que vencedor. Você faz parte do corpo de Cristo, você está sarado, você é próspero, você é uma bênção, você é luz, você é sal da terra, você é uma nova criatura, uma nova criação, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, um filho de Deus, herança de Deus, raça eleita, povo santo de propriedade adquirida.